Neste domingo nós vamos pensar, e agora de manhã eu vou dar a abertura ao tema Entre Dois Corações. E nós vamos refletir sobre o coração de Deus e sobre o coração do crente. À noite, nós vamos pensar sobre o coração do ser humano. Como é que Deus olha, como é que Deus vê. Mas irmãos, nós que estamos nessa manhã pensando na ceia, e tivemos o momento da ceia, vale pensarmos no coração de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus é um ser sem coração. Nós não entendemos muito de que quando o texto lá em Gênesis disse que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que nós trouxemos sobre nós alguns atributos divinos. Nós não somos deuses e não seremos deuses, nunca. Mas nós carregamos em nossa constituição atributos de Deus. Existem coisas de Deus que nós nunca teremos, mas existem coisas de Deus que nós já temos e precisam ser desenvolvidas em nós. E uma das relações muito grandes que existe entre Deus e o homem é esse ser que tem o seu mover por essas questões do coração. A grande diferença, e eu quero já pontuar isso logo no começo, para que a sua mente não trave, porque às vezes a gente fala algumas coisas, a mente já logo rejeita, é de que as emoções do coração de Deus não são maculadas pela queda no pecado. As nossas emoções, o movimento do nosso coração humano tem esse problema. Nós temos uma marca, que é a marca do pecado lá no Éden, que deformou toda a nossa constituição como seres emocionais. Daí vem todas as dificuldades que trazemos desde a origem, desde o Éden. Que algumas linhas da psicologia fala dos arquétipos e tenta colocar até em vidas passadas, principalmente o pessoal da área da psicologia voltado ao espiritismo, diz que muitas das nossas emoções negativas podem ser de vidas passadas, mas isso é questão das teorias. O que nós entendemos é assim: o ser humano foi criado por Deus com emoções benéficas, não vou nem dizer positivas, porque senão você vai logo para o campo do positivo e do negativo. Benéficas, nós só conhecíamos o bem. As nossas emoções eram voltadas para as coisas celestes. Mas com o pecado, nós acabamos tendo o nosso coração maculado e manchado. E por conta disso, nós todos somos bipolares. Todos. Todos nós temos que lidar com tristeza e alegria. Todos nós temos que lidar com a angústia, com a ansiedade, e lidamos com a paz. Nós vivemos nesta tentativa do equilíbrio. O que Jesus faz em nós? Ele nos dá exatamente o ponto de equilíbrio. Nós continuaremos com as emoções bipolares, continuaremos batendo dos dois lados, isso é normal. Quem não for assim já morreu e não sabe. Não existe nenhum ser humano que viva só alegria e não tenha nenhuma tristeza. Que todo dia levante como se a vida fosse um céu. Tem dias que a gente levanta e parece que a vida é um inferno. Aquele dia que parece que está tudo errado. Isso é normal, isso acontece, meus irmãos. Isso faz parte da dinâmica da existência humana. O que acontece é que Jesus vem e dá equilíbrio a tudo isso. Então, quando eu falo de Deus tendo emoções, tendo coração, é bom a gente já definir logo que o coração de Deus não tem marca do pecado. O coração do homem tem marca do pecado. Ou seja, não que ele esteja cometendo pecado, mas ele é sensível e fragilizado
por conta do pecado. Eu separei um texto que me veio ao coração, texto de Êxodo 32, de 1 a 14, que vai ser o texto do dia, e o texto que irá para os núcleos durante a semana, para falarmos um pouco sobre o coração de Deus e o coração do homem. E toda essa reflexão, ela começou nas minhas considerações sobre a pessoa do pastor. Quem é o pastor? Pregar, administrar, dirigir culto, visitar, essas ações, apesar de serem ações reconhecidas como ações pastorais, elas também são ações que muitas vezes são feitas e com muita eficiência pelos conhecidos leigos. Onde entra o pastor? Foi essa minha pergunta a Deus durante a semana. E aí? Se um crente prega e prega bem, e pessoas se convertem, igreja edificada, se um crente pode ser um conselheiro, e nós temos nesta igreja muitos crentes que aconselham, que oram, se um crente pode fazer todas essas coisas, qual a diferença da figura de um homem chamado por Deus, de uma pessoa chamada por Deus, e agora nós temos a figura da pastora, não é o nosso caso aqui, mas nós temos a figura de mulheres que assumem a função. Então qual é a função real de um pastor? O movimento da mulher pastora começou com o neopentecostalismo, pelas mulheres que começaram a ministrar louvor. Mas nós temos história na Bíblia de mulheres que foram profetisas. Uma coisa é ter uma ação profética, é uma profecia que vem, outra coisa é você caminhar com o rebanho. Uma coisa é dirigir um louvor. Qualquer cantor hoje assume o nome de pastor, bispo e apóstolo. Uma coisa é você ir ministrar um louvor, outra coisa é você caminhar com o rebanho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando Deus chama uma pessoa para a obra do ministério, esta percepção precisa estar clara no nosso coração, que vem muito para nós a figura do sacerdote, aquele homem que se colocava entre Deus e o povo. Só que nós colocamos a figura de Jesus e esquecemos que existem pessoas que são colocadas por Deus para lidar com essas relações, porque a vida cristã é uma dinâmica entre dois corações, sempre o coração de Deus e o coração da igreja. E eu coloquei no Facebook ontem à noite, coloquei essa frase, que o ministério pastoral é uma dinâmica entre dois corações, e depois eu coloquei assim: haja coração. Acho que tem muito pastor que surta por conta disso, ele fica só no coração da igreja, esquece do coração de Deus, ou fica só no coração de Deus e esquece do coração da igreja, e ele se perde um pouco. Mas haja coração, né? É uma dinâmica muito grande. Moisés, no texto que nós vamos ler, se colocou como um pastor no meio e entre dois corações. E agora de manhã eu quero falar sobre o coração de Deus, à noite eu quero falar sobre o coração de Israel. Diz assim: mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação disse: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, já não é mais o meu povo, é o teu povo, ó Deus,
jogando o povo de canto, né? Porque o teu povo que fizesse subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, lhe ofereceram sacrifícios e disseram: eis aqui, ó Israel, seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que hão de falar os egípcios dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Irmãos, olha Deus sendo chamado a atenção. Arrepende-te desse mal. Lembra-te, ó Deus, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaque, lembra-te de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei os céus, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor, diz o texto, se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Talvez você pergunte para mim: pastor, mas Deus se arrepende? Irmão, se Deus não se arrepende, pelo menos é a maneira como a gente entende, porque foi a maneira como o escritor entendeu a reviravolta de Deus. Existem momentos na vida da igreja que a gente percebe Deus mudando o curso da história. O que nós vemos na Bíblia é um Deus movido e carregado por uma emoção profunda chamada ira. E por conta da sua ira, querendo eliminar o povo, destruir o povo, e entra no meio entre o povo e Deus um homem chamado Moisés. E esse homem que interpreta o coração do povo, interpreta o coração de Deus, ele diz: Deus, eu sei o que está acontecendo com o povo. Calma, Senhor, ainda não. É como se Deus não conhecesse bem o povo. Deus conhecia o povo, mas é que existia um homem que conhecia também o povo, e conhecia também Deus, que o povo não conhecia. Deus e Moisés conheciam o povo, só que Moisés conhecia Deus mais que o povo. E aí Moisés faz uma intercessão pelo povo. O que eu quero destacar agora de manhã é o coração de Deus. Algumas coisas que nós percebemos em Deus, para que você aprenda a lidar com Deus, para que juntos possamos nos pastorear mutuamente, partindo da compreensão de como é que Deus se sente. O texto nos apresenta algumas manifestações do coração de Deus. Versículo 10, Deus se apresenta como um ser com o coração ferido. Alguém que se ira, alguém que quer manifestar indignação, como muitas vezes nós queremos fazer. Versículo 13, quando Moisés chama Deus à lembrança, Moisés lida e sabe que ele está lidando com um Deus de um coração sensível, um Deus que não se esquece das suas alianças, dos seus concertos, das suas leis, das suas promessas. E Moisés vai lidando com esta percepção que ele tinha sobre Deus. Deus, lembra disso. O Senhor sabe de Abraão, o Senhor sabe de Isaque, o Senhor sabe de Jacó, o Senhor sabe bem das alianças que tu mesmo fizeste com o povo. Para com esse negócio, Deus.
E Moisés interpreta e fala com Deus, porque ele sabe que Deus é um Deus de um coração muito compassivo, sensível. Versículo 13, ainda nós temos esta manifestação, versículo 14, de um Deus que é compassivo, um Deus que se arrepende do mal, um Deus que muda a sua própria ação a favor do seu povo. Isso é ser compassivo. Ele tinha todo o direito de destruir o povo. Mas o que nós encontramos aqui? Nós encontramos um Deus de um coração ferido, coração sensível e um coração compassivo. E é assim que nós precisamos sempre lidar com Deus. Esse Deus que está além da teologia e além da igreja. Irmãos, eu que lido com essas áreas, às vezes eu vejo tanta ênfase e tanta preocupação com definições teológicas que eu fico preocupado. Sabe por quê? Porque na verdade Deus não está muito preocupado com as nossas definições. Nós estamos preocupados se a pessoa é eleita ou se ela elege. Ou ela escolhe Deus ou Deus a escolhe. Aí nós ficamos brigando por essas questões. Ficamos brigando para tentar definir se vai ter 1000 anos ou se não vai ter 1000 anos no Apocalipse. Ficamos tentando definir as questões da teologia e ficamos lidando com várias áreas da teologia como se Deus estivesse muito preocupado com isso. Deus está preocupado em que tenhamos com Ele uma relação de amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus quer relacionamento e não só conhecimento. Deus quer que você, ao se ajoelhar, saiba com quem você está lidando. Deus não é um Deus irado que quer que alguém apazigue a sua ira, mas Ele muitas vezes se ira por conta dos nossos pecados. Mas é um Deus sensível. É um Deus compassivo, é um Deus que muitas vezes quando vamos falar com Ele, antes de pedirmos, precisamos dizer: Deus, eu tenho ferido o teu coração, eu tenho machucado o teu coração, eu tenho ferido o teu coração com a minha incredulidade, com a dureza do meu coração, eu tenho criado os meus deuses, e o Senhor está com o coração ferido, e eu sei disso. Mas eu sei também que o Senhor é um Deus que tem um coração sensível, que não se esquece das suas alianças. Irmãos, a nossa oração deveria ser muito mais esse encontro entre dois corações. Alguém disse para mim, em um aconselhamento, disse: pastor, mas eu não sei orar. Eu não sei orar como o senhor e como vários irmãos. Eu disse: como não? Diga para mim, qual que é o método certo da oração? A oração é uma conversa entre dois seres que se amam. Não tem forma. É apenas o relacionamento entre dois seres. Eu lembro de um livro que eu li sobre oração, em que o autor, o tema do livro é oração mais que palavras. Ele diz assim: se eu pegar um robô e ensinar o robô a fazer uma oração e no final colocar em nome de Jesus, amém, isso não vai fazer Deus ouvir a oração de um robô, porque a oração é mais do que palavras. A oração é um encontro de dois corações. Para Deus não importa se nós estamos gritando, estamos chorando. Para Deus não importa se as palavras estão redondinhas. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tu que estás no céu e eu na terra, é lógico. Deus não se move por conta da lógica dos nossos raciocínios. A oração é um encontro de dois corações. Ali era Moisés e Deus, porque Moisés sabia quem era Deus, Moisés entendia o coração de Deus, Moisés compreendia o coração de Deus, e quando ele fala com Deus, ele manifesta uma profunda relação com Deus, não com a igreja, com a teologia, com a religião. Ele sabia quem era Deus, ele sabia dos movimentos do coração de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Conhecer o coração de Deus, conhecer a igreja, a teologia, a denominação, tudo isso é importante, é útil. Porém, muitas vezes, isso vai maculando a nossa visão desse Deus que tem o seu coração cheio de profundas emoções. Um Deus que se entristece, mas um Deus também se alegra. E pensando nisso, eu quero aqui fazer 4 afirmações. Cada afirmação, levando 10 minutos, os irmãos façam os cálculos.
a Leonor vai ter um surto. Mas eu vou fazer 4 afirmações apenas, e não as considerações. Primeira afirmação que eu quero fazer nessa manhã, é que o nosso Deus é um ser, Deus é um ser que tem emoções. Segunda afirmação, as emoções de Deus não são determinadas por um coração maculado pelo pecado, são emoções puras, são emoções limpas, não são emoções que manifestam a história de vida de Deus, não são emoções marcadas por uma origem decadente, não. Deus tem emoções que são determinadas por um coração puro. Terceiro, Deus não se deixa determinar pelas emoções. Esse é o nosso grande problema. Nós nos deixamos determinar pelas emoções. E, irmãos, quem é movido pelas emoções sofre muito. Nós temos que ter uma escala. E a escala, para qualquer ser humano, deveria ser razão e emoção. Para o crente, fé, razão e emoção. Quando a emoção vem acima da fé, a casa cai. Aí toda sorte de crise emocional acontece. Escala, fé, razão e emoção. Isso para nós. Quando nós pensamos na pessoa de Deus, nós aprendemos isto, que Deus não se deixa determinar pelas suas emoções. Quantas ações nossas que elas são assim, elas são puro impulso emocional. Falamos movido pela emoção, reagimos movido pela emoção. Quanta gente já perdeu emprego, porque na hora da emoção vai lá e explode diante do patrão. O patrão fala, eu não quero pessoas explosivas aqui não. Quantos relacionamentos já se deterioraram por conta das explosões emocionais? A emoção vai à frente, domina, a gente fala, a gente muitas vezes manifesta palavras que não deveríamos manifestar, porque somos dominados pela emoção. Deus não é assim. Deus não se deixa dominar pelas emoções. E a quarta e última consideração, Deus não esconde as suas emoções. Oséias capítulo 11, Deus aparece declarando, falando das emoções do seu coração por Israel. Ele diz assim, como eu te deixaria? Meu coração se inunda de amor por ti, ó Israel. Deus fala das suas emoções. Lucas capítulo 19, Jesus chora diante de Jerusalém, com seu coração movido por uma profunda tristeza por Jerusalém. Sabendo que Jerusalém seria destruída, Jesus se derrama em lágrimas e ele manifesta o seu coração diante de uma cidade. E ele chora por aquela cidade depois de ter sido adorado, aclamado como rei. Ele disse assim no seu coração, ó Jerusalém, porque cantas e os teus males não espantas. E ele chora por Jerusalém. João capítulo 11, 35, Jesus chora diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado. Ali ele manifesta suas emoções, ele compartilha da dor de Marta, compartilha da dor de Maria. Ali Jesus, o Deus encarnado, não tem vergonha de manifestar as suas emoções. Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, uma revelação de quem é o Pai, de quem é Deus, manifesta a alegria de um pai que gosta, de um pai que se alegra quando o filho volta, quando um pecador se arrepende. Irmãos, esse é o nosso Deus. É um Deus que não esconde as suas emoções, um Deus que manifesta o seu agrado, mas é um Deus que também manifesta o seu desagrado. 4 afirmações sobre o nosso Deus. Deus é um ser que tem emoções, e Moisés sabia disso. Deus é um ser que não tem as suas emoções determinadas por um coração pecaminoso, e Moisés sabia disso. Deus não se deixa determinar pelas emoções, e Moisés sabia disso. E Deus não esconde as suas emoções, e Moisés não se espantou quando soube disso. Deus disse para Moisés, Moisés, meu coração está irado. E Moisés diz assim, ai meu Deus,
Estou escandalizado com o Senhor. Não, ele disse: não, Senhor, segura aí, calma lá, não te ires contra o teu povo. Essa relação, meus irmãos, essa relação entre dois corações, é que nós precisamos aprender, entender o coração do nosso Deus, e entender que, como um ser que tem um coração cheio de emoções puras e limpas, como diz Tiago, que carrega uma sabedoria pura e limpa, é o Deus que quer se relacionar com cada um de nós, no nível do coração, não do intelecto, no nível do coração, não do corpo. O corpo adora e levanta a mão, o intelecto até entende, mas só o coração pode ter uma relação estreita com Deus, porque Deus se relaciona no nível do coração. Amém? Nós vamos cantar, encerrando este momento da manhã, pois apenas introduzi a palavra, falando sobre Deus, e à noite eu quero pensar sobre o coração do homem. Por que Deus, como Deus, para que Deus lida com essa relação tão estreita com o nosso coração, para assim aprofundarmos a nossa relação com o Senhor. Queremos te conhecer mais e mais. Se coloque em pé. Irmãos, enquanto estivermos cantando, você que trouxe o seu dízimo ou quer entregar uma oferta, aproveite esse momento para manifestar a sua consagração para a obra do Senhor, como uma resposta ao coração do Senhor. Queremos te conhecer mais e mais. Logo após, nós faremos uma oração e assim teremos o nosso momento do estudo da palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor vai nos libertando de algumas amarras, de alguns desencantos, e vai nos lembrando de que o Senhor quer um relacionamento conosco no nível do coração, pois o Senhor entende os nossos movimentos emocionais. O Senhor entende o nosso coração, porque Tu és um ser que age com um coração compassivo, com um coração amoroso, com um coração cheio de paz e com um coração sempre pronto a perdoar e a receber. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos libertado de uma religião fria e calculista, e nos dado vida em abundância, num relacionamento estreito com o Senhor, um relacionamento no nível do coração. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse momento da manhã,
quando podemos relembrar um ato onde o Senhor manifestou todo o amor do teu coração. Quando Jesus, morrendo por nós, trouxe esta declaração viva do teu amor por cada um de nós. Ó Deus, continua a nos ensinar cada vez mais e mais a nos relacionarmos com o Senhor. Já sabemos nos relacionar com a religião, com a igreja, já sabemos nos relacionar com a Bíblia, temos aprendido cada vez mais. Nos ajuda, Deus, através dessas ferramentas, a aprofundarmos a nossa relação com o Senhor e termos assim um encontro com o teu coração. Nós pedimos isso e te agradecemos por tudo. Agora, Pai, quando nós vamos para o estudo da palavra, que é uma das grandes ferramentas para nos relacionarmos com o teu coração, para entendermos os movimentos do teu coração, que o Senhor, ó Deus, dê sentido ao estudo da palavra, que não seja, ó Deus, a mera busca do conhecimento, mas que seja, ó Deus, uma maneira de nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, aprendermos a nos relacionar com o Senhor, para que a vida com o Senhor seja viva e abundante. Dispensa a tua bênção e o teu favor. Já pedimos a tua bênção pelo culto de logo mais à noite e te agradecemos pelas bênçãos deste dia. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.